Vamos para outra parte de categorias de doenças, falar um pouquinho das doenças degenerativas que acontecem por processos progressivos, né? Como a principal demência, a chamada doença de Alzheimer. A fisiopatologia da doença de Alzheimer tem várias hipóteses, ainda não tem uma elucidação total, mas há um processo de degradação da bainha de mielina, formando substâncias que deveriam ser reabsorvidas e não são as chamadas placas senis. Isso leva à degradação de mais células nervosas de uma forma progressiva. A doença de Alzheimer ela se inicia com a degradação do hipocampo. O hipocampo é o lugar de memória de curto prazo. Por conta disso, os sintomas são bem característicos no início da doença. A pessoa acaba esquecendo o que fez há pouco tempo, lembrando de memórias mais antigas, mas o avançar da doença do hipocampo começa a afetar também a memória de longo prazo, a coordenação motora e outros processos cognitivos. Uma comparação de um cérebro normal, no exame funcional, as áreas ativas, e um cérebro com a doença de Alzheimer. E aqui uma ilustração só para identificar que ela é progressiva, ela vai promovendo degeneração ao longo do tempo. O hipocampo, como é o local de início, eu preciso identificar o hipocampo. Então, onde eu identifico o hipocampo? Lobo temporal. Dentro do lobo temporal tem o ventrículo lateral, e essa massa em volta do ventrículo lateral é o hipocampo. Lobo temporal, ventrículo lateral, e essa massa medial ao ventrículo é o hipocampo. Tá? Lobo temporal, o ventrículo e o hipocampo medialmente a esse ventrículo. Aqui o lobo temporal e o hipocampo de uma pessoa normal, saudável, e aqui o ventrículo dilatado, está perdendo massa, uma atrofia, né? E o hipocampo bem reduzido, bem diminuído. Nós temos aqui outras imagens, o normal, onde o lobo temporal com o seu ventrículo, e aqui a massa do hipocampo, onde faz volumetria de hipocampo, né, dos dois lados, aqui o ventrículo e o hipocampo do outro lado. E esse aqui é o doente, o paciente com a doença de Alzheimer. Eu tenho dilatação ventricular, atrofia do hipocampo, o hipocampo tem uma massa bem reduzida, e eu consigo ver também que os sulcos estão bem dilatados, ele já tem um estágio avançado de atrofia cerebral acontecendo. Aqui o demarcado, o hipocampo normal, ventrículo dilatado e a massa reduzida hipocampal na doença de Alzheimer. Uma outra doença que afeta bainha de mielina é a esclerose múltipla. Esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, não periférico, tá? Central, então vai ficar restrito ao cérebro, ao cerebelo, ao tronco encefálico e à medula espinal. É uma doença autoimune, então nós produzimos anticorpos contra essa bainha de mielina, gerando processos imunológicos de inflamação sequenciais. Fatores etiológicos ainda não estão identificados, acometem mais adultos jovens, na faixa dos 20 e 30 anos, e o dano é progressivo aos axônios. Tem uma maior prevalência nas áreas como os Estados Unidos e parte da Europa, e uma baixa quantidade, né, na América do Sul, na América Central, na África e na Ásia. Alguns sintomas pós os surtos, né, que a doença vem em surtos, então dificuldades motoras, alterações do campo visual, incontinências, né, alteração no movimento ocular, né, perda de equilíbrio, são os principais componentes. Onde eu vou procurar? Na massa branca. Então o córtex é massa cinzenta, aqui não é afetado,
mas a massa branca que eu vejo focos múltiplos de lesão. E esses focos múltiplos de lesão, massa branca como o nervo óptico, são processos do ataque imunológico da esclerose múltipla, que eu vejo múltiplas lesões na massa branca. Vou contornar a massa branca toda aqui, pra vocês perceberem que só fica na massa branca a substância cinzenta que é periférica. Vou fazer o xizinho na substância cinzenta, ela passa a não ser afetada diretamente, mas se a massa branca tiver lesão, vou ter dificuldades aí de transmitir as informações. Corpo caloso, hemisfério esquerdo, próximo do córtex, né? As lesões da esclerose múltipla no cerebelo, no cérebro e assim sucessivamente.